Estão abertas, está aberto o prazo para inscrições, nós estamos recebendo perguntas por escrito. Agora, ministro Gelson, a Vossa Excelência sempre foi, assim, uma das suas características em termos didáticos. Na verdade, vou confessar para vocês todos aqui que eu aprendi a fazer sentença quando estava me preparando no concurso, em aulas do professor Gelson de Azevedo. Isso foi muito tempo. Aprendeu, não é verdade, mas realmente me honrou me convidar para dar algumas aulas particulares preparatórias ao concurso. E foi sempre de uma objetividade, de uma síntese incomum. E realmente entrou em questões muito, muito importantes. Eu tenho me preocupado muito como integrante do Tribunal Superior do Trabalho nessa questão da transcendência, né, aqui posta. Claro, nós estamos, como a gente tem um passivo muito grande, isso vai começar a nos preocupar daqui a pouco, né? Mas eu fico pensando que dos 14 mil processos que eu tenho no meu banco de dados, porque agora tudo é banco de dados, a gente não tem mais processo físico, eu não sei quantos desses realmente, dentro desses critérios, poderiam se enquadrar na transcendência, sem considerar que a transcendência, para vocês vejam bem como é complexa essa situação, porque isso depende de decisão monocrática do relator, que leva a turma, e se mantida a decisão do relator, ela é irrecorrível. E sobre a transcendência, os regionais não se manifestam. Bem, são todas questões muitíssimo importantes. Mas eu vou passar a primeira pergunta para o governador Ciro Gomes, que chegou aqui por parte do Francisco Alexandre, que é professor e servidor do nosso Tribunal Regional do Trabalho. E ele pergunta, governador, essa sociedade de risco instaurada pela soma da PEC do teto, reforma trabalhista e da Previdência, fatalmente conduzirá ao empobrecimento nacional, o que nos conduzirá à liquidez e o risco da pobreza enquanto nação? Essa é uma questão tormentosa, porque ela vai no coração por um certo ângulo de outros 20 ou 30 ou 1000 ângulos que demonstram que o Brasil se encaminha para um grave colapso. O colapso mais comovente, mais chocante, mais potencialmente lesivo ao conjunto da nação brasileira é o colapso fiscal, provocado por um galope absolutamente explosivo da dívida pública, que, por sua vez, cresce de forma absolutamente exponencial por uma política de juros absolutamente incompreensível tecnicamente por qualquer observador internacional, na medida em que os juros internacionais, desde 2008, são negativos e os indicadores internos de inflação estão deflacionando, projetada a inflação futura para esses 12 meses inferior a 3% ao ano. E a dívida brasileira galopa a um custo quase de 24% ao ano, o que arredondará em 4 trilhões de reais, fazendo com que nós chegarmos agora a ver notícias nos jornais, falando agora por certa rotina em trilhão. Então vai girar 1 trilhão de reais. O déficit primário esse ano será de estonteantes 170 bilhões de reais, já o governo confessa 159, e em nenhuma circunstância há solução fiscal possível de se desarmar esta bomba pelo itinerário que nós escolhemos hegemonicamente para fazê-lo. Primeiro, o receituário deprime a economia e a receita pública está despencando. A despesa pública, a única que cresce exponencialmente fora de qualquer controle, permanece fora de qualquer controle. Inventou-se um monstrengo, que outro dia merece um seminário, porque contaminará toda a sociedade e toda a institucionalidade nacional, que é a ilusão despótica esclarecida de que nós vamos controlar o desequilíbrio fiscal, tabelando por ordem constitucional o gasto corrente por 20 anos próximos, deixando livre o gasto antissocial e mais volumoso de todos, que este ano representa a subtração de 48,2% do orçamento. Então, 48,2% do orçamento estão livres e é a mais antissocial e inexplicável das despesas públicas correntes. Enquanto 29% financiam a Previdência, com alguns problemas, restando algo ao redor de 21% para tudo ou mais, a saber, centradamente a partir do ângulo da União Federal, o financiamento do SUS,
o financiamento da Seguridade Social, Extra-SUS, e o financiamento da educação pública, que consome 75% do orçamento, com o sistema universitário, que matricula 16% dos jovens de 18 a 25 anos, enquanto a Colômbia já dá matrícula a 42% dos seus garotos de 18 a 25 anos. Por este ângulo, o país vai colapsar. E nós temos um outro ângulo, que é que o nosso modo moderno de vivência aspira a um padrão de consumo que nós, crescentemente, pelas últimas 2 décadas desse equívoco estratégico, não somos capazes de prover. Eu me refiro ao nosso padrão moderno de celulares, eletroeletrônica, computadores, informática, novos materiais, química fina dos remédios, etc., etc., que ao país crescer qualquer residual percentual, como na média de 80 para cá estamos crescendo, e a última vez que o atingimos, essa média pífia, foi em 2013, apresenta um buraco na conta do Brasil com estrangeiro e manufaturados que já vai a 124 bilhões de dólares, pagos com produtos de baixo valor agregado, tradicionais na pecuária, na agricultura e na mineração, tão satanizadas, mas que pelo dinheiro pagam a conta do nosso viver moderno. Quando esses preços ciclicamente sobem, o Brasil sente um certo conforto que nos ilude, como aconteceu ali no primeiro momento do real. Eu era ministro da Fazenda do Itamar, e na sequência do presidente Lula, que também chegamos a vender minério de ferro a $190 a tonelada, quando o Lula entregou para a Dilma, e quando a Dilma foi derrubada, pelo menos na minha opinião, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Vendíamos um barril de petróleo in natura, nessa política estúpida de vender petróleo bruto barato e importar derivados industrializados em dólar, por $110 quando o Lula entregou o governo para a Dilma. E a Dilma, quando foi derrubada, estava vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E assim daria para demonstrar. Então, você tem duas equações estruturais que pedem dramaticamente. E aí o que é que acontece no Brasil? E com isso eu quero encerrar a minha participação, porque infelizmente eu não ando de jatinho. Eu vou pegar um jatão da Gol, né? E ela não me espera. Então, mas eu preciso encerrar isso aqui. Então, isso está estressando o fato produtivo brasileiro, mas há uma esquizofrenia que nós precisamos desarmar. É que o empresário brasileiro, ele, ao estar na fábrica, na roça ou no balcão do comércio, ele sente, por essas graves interdições, que tem uma coisa muito errada. Mas ao apropriar excedentes e hospedar no rentismo, nos juros exorbitantes, sem rival no planeta, ele fica criptoconservador e deixa esta parcela que hostiliza centralmente a sua competitividade sistêmica e pede do poder político o estresse das outras rubricas, a saber, o custo tributário, o custo previdenciário e o custo do trabalho. Nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento fazendo isso. Não por acaso sustento comovidamente o país mais competitivo do mundo, a economia mais agressivamente competitiva do mundo, não é coincidência, é inerência é a Alemanha, que paga o maior custo por hora trabalhada do mundo. Não é introduzindo insegurança jurídica e muito menos insegurança econômica no mundo do trabalho que vai se construir um mercado de consumo de massa, plataforma para superar o desequilíbrio externo e participarmos da competição global. Eu agradeço a presença do... Me permita, Excelência, por grato e prazer meu, registrar a presença entre nós do deputado federal Pompeu de Matos, que preside o meu partido, o PDT, aqui no Rio Grande. E que votou contra a reforma trabalhista naturalmente. Existem aqui várias perguntas, eu vou tentar trazê-los aqui. Eu sei que o... Eu posso esperar mais. Mas pode ser. Bom, é para o senhor também, diretamente. Caso o senhor se eleja em 2018, que espera... Haverá a possibilidade do senhor encaminhar a revogação a esta reforma trabalhista? É compromisso solene, eu não esperava ser tratado como possível candidato, me honro com isso, não quero ser ouvido como tal, porque candidato é média, expressa coletivos, e eu não estou aqui dourando a pílula, nem calculando conveniências naturais do processo coletivo de uma disputa. Porém, uma vez qualquer brasileiro decente, que tenha compromisso nacional e popular, tem que chegar à presidência da República e propor imediatamente, primeiro, a revogação desta imprudência e a convocação instantânea para o debate franco, generoso e sem preconceito
convocando especialistas nacionais, especialistas estrangeiros, legislação comparada, empresários, trabalhadores, sindicatos, acadêmicos, para um grande e generoso redesenho da relação que o Brasil quer projetar para o terceiro milênio na questão fundamental do trabalho. Ok. Isso aqui. Bom, as outras perguntas que nós temos aqui também na forma do parágrafo, parece que são dirigidas à mesa, os três, que não tem uma direção específica. Na forma do parágrafo do artigo 457, os prêmios não integram o salário quando dado pelo desempenho superior ao ordinariamente esperado. Para tanto, o atingimento de metas, que é presumivelmente execuível, se implica em prêmio, comissões, bônus e integra o salário correto, somente prêmios ofertados em casos especiais para desempenho extraordinário não vinculados a metas mensais, que não integram, como a interpretação é válida, e que já trabalha com a ideia da interpretação da norma. A outra pergunta vem, no artigo 8º, parágrafo 3º, quanto às normas coletivas que só poderiam ser analisadas pelo Judiciário, quanto aos elementos essenciais do negócio, seria possível interpretar que o artigo 104 do Código Civil não é objeto lícito a redução de direitos em norma coletiva por confronto ao artigo 7º da Constituição Federal Caput, que garante direitos dos trabalhadores às normas coletivas? Portanto, em interpretação conforme a Constituição Federal, o artigo 7º Caput, seria lícito o objeto da redução de direitos em normas coletivas, caso a jornada, intervalo, etc., é a interpretação viável para evitar cláusulas redutoras de direitos? A outra pergunta também vem no seguinte sentido para a mesa. Essa aqui para o governador. Não é, eu acho que ela fala, é genérica. O governador Ciro Gomes ressaltou que essa reforma tem o potencial de achatar a massa salarial. Considerando que 52% dos empregados estão nas micro e pequenas empresas, cujos consumidores são empregados, a reforma é boa para os empregadores? Quais empregadores? Ela é um equívoco para certos empregadores, embora se celebrem consensos muito rasos, em determinadas interdições ideológicas que impedem a nossa inteligência de apreciar o objeto da nossa realidade. Então, é muito impressionante, como eu pensava no passado, que era manipulação da grande mídia, e depois eu vi que o problema é mais grave na medida em que parece ser intoxicação ideológica. O exemplo mais violento é da Rede Globo, que tomou empréstimo em dólar, na paridade do real, a 1 por 1, para fazer um negócio não tradable, ou seja, não comercializável externamente em dólar. Ou seja, tomou dinheiro para construir um passivo em dólar e construir um ativo cujo produto, que é sinal de TV a cabo, a NET, fatura em real. Quando houve a desvalorização do câmbio, que nós outros críticos dizíamos que aconteceria, era fatal que acontecesse, como é fatal que acontecesse com a Dilma, como é fatal que acontecerá com o próximo, se não desarmarmos esse desequilíbrio estrutural, a Globo quebrou. Então, não é propriamente mistificação nem manipulação, não há uma maldade intrínseca, um dolo específico, é intoxicação ideológica. E aí o empregador brasileiro, hoje, não compreende, quer dizer, a média do Brasil hoje é uma coisa que os políticos não estão entendendo. Há um empreendedorismo em que o empregado e o patrão chegam juntos às 5 horas da manhã e abrem a coisa. Isso aqui é o responsável por 70% dos empregos no Brasil. E a própria relação de classe aqui não é inteligível para a esquerda tradicional, porque é um outro ramo. Não é daqui que vem as 20 milhões de demandas que a Justiça do Trabalho julgou só num ano. Vocês não têm ideia, talvez não tenham essa estatística, mas é absolutamente único no planeta, que você tenha 20 milhões de decisões feitas por um aparelho que tem que decidir talvez 250 ações por minuto. Na realidade brasileira. Então, de fato, há uma necessidade de pacificar essa relação, mas aqui se está semeando uma coisa que é o dumping social. Na medida em que você fragiliza as mediações e proteções, começará a disputa do aviltamento do custo do trabalho a ser um elemento competitivo. Como a grande empresa tem advogados muito qualificados, pareceristas e influências, etc., 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 não é aí que vai ser o problema.
Ela vai aviltar, vai fazer a terceirização da terceirização, vai fazer, né, a desincorporação de bônus, prêmios, etc., para pagar o mais vil dos salários e fazer o resto não ser parcelas incorporadas, vai fazer o teletrabalho, vai fazer tudo, e tem pareceristas formando isso tudo direitinho. Ela suborna o lado pelego do sindicato corrupto do Brasil e tal. E o pequeno, que não tem esse parecerista, essa assistência, essa mediação, vai se ferrar. Vai. E essa é a média do empresariado brasileiro. Sem se falar nesse efeito econômico que já destaquei, é que quando você deprime salário, quando está acontecendo, você deprime demanda, coletivamente falando. Ao deprimir demanda, você despenca a receita pública e você despenca o faturamento das empresas, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, o próximo presidente, em 2019, não vai ter muita dificuldade política para revogar essa aberração. A PEC 55 estará demonstrando a sua absoluta inconsistência e a leviandade com que, sem debate, sem precedente acadêmico, sem interação, sem nada, se faz em cima da perna uma decisão estúpida, mantendo, por exemplo, um conjunto de despesas fixas, vamos dizer, as despesas incompressíveis, inalcançáveis por alterações legais, por ferir cláusulas pétreas de direito adquirido, como são os direitos previdenciários, por exemplo, ainda que se fizesse uma reforma hipotética, não é retroativa. Portanto, você tem que as despesas... Vou dar um exemplo prático. A despesa com remédio, que é uma obrigação constitucional pelo SUS, está muito judicializada, cresce pelo câmbio. Por quê? Porque os remédios, os meios de diagnóstico médicos são todos importados. Como é que eu faço uma despesa que cresce pelo câmbio, pela taxa de câmbio, que tende a ser pressionada para cima e ciclicamente explode, não é? Vinculado ao nominal mais a inflação do ano agora, por 20 anos. Então isso vai ser uma anarquia, a administração pública brasileira vai começar a parar. Então já tivemos a Polícia Federal sem capacidade de expedir coisa, o Exército hoje está falando a boca miúda, está com 44% de contingenciamento, as funcionalidades essenciais de proteção de fronteiras estão colapsadas, né? Você tem, e daqui a pouco nós vamos ter institutos federais de educação, universidades, chegando em setembro sem o custeio. Já estão chegando. Já estão chegando. Agora. Isso faz 6 meses dessa providência esdrúxula. E aí o que é que os caras estão querendo fazer? Vender patrimônio once and for all, ou seja, nós não temos 3 Eletrobras para pagar 20 bilhões que ela vale agora para fazer. Então você gasta corrente desequilibrado e desmobiliza patrimonialmente. Então você em casa vende, ganha menos do que paga, é a vida do nosso povo, né, pelas dificuldades, e resolve vender o fogão num mês, a geladeira no outro, a televisão no outro, a cama no outro, a casa no outro, e isso é o que está acontecendo com o nosso país. Então, é muito grave o deslinde do que está aí, não será resolvido a golpe de frase feita, podem crer. Eu tenho 38 anos de vida pública, nunca vi a situação que está aí. Bom, eu vou deixar essa última pergunta, vou deixar para um próximo seminário, que é sobre os impactos da reforma trabalhista na Previdência, que a gente sabe que isso é motivo Deixa eu dar só um dado, né? O Brasil hoje tem 14 milhões de desempregados que, por definição, se evadem de qualquer relação formal com o Estado. E temos já 10 milhões de trabalhadores da informalidade, com toda a tentativa de proteção que nós temos. Desmontado, isto vai aumentar dramaticamente. Não há financiamento possível de uma economia que 54% hoje estão na informalidade. Por quê? Porque a formalidade não suporta os custos incorrentes. O Exército, a Marinha Aeronáutica, as estradas são para todos. Se me permite, então, lamentando muito perder aqui a lucidez. Não, também vou me retirar, porque eu tenho compromisso às 13h30 e uma outra palestra. Bom, então, diante das considerações finais do doutor Ângelo Fabiano, e aí já encerramos. Eu só queria uma frase. Não tem a verdade, não tem problema. Eu só tenho pressa. Obrigado, ministra Maria Helena Malma, pela oportunidade aqui, a Amatra. Concordo com tudo aqui que foi dito pelo ministro Gelson Azevedo também, tá? Que com muita lucidez fez uma análise perfeita também da reforma trabalhista. Essa questão do trabalho intermitente, eu acho que haveria de ser regulamentada, ministro Gelson, para evitar essa informalidade dos garçons na praça aí, né? Mas o que nos preocupa justamente é essa falta de fixação de limites. Isso aí é algo que superou para prejudicar o trabalhador. E o parlamento, de fato, não poderia ter avançado para uma reforma
frontalmente inconstitucional. E eu gostei da frase, do termo que o senhor utilizou, de justiça gratuita e onerosa. Vou pedir permissão para utilizar nos próximos eventos que eu participarei, e espero participar de vários para debater essa reforma, mas sem maiores delongas, ministra Maria Helena Malman, apenas agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, sobretudo com 3 expoentes aqui da vida pública do direito do trabalho, a ministra Maria Helena Malman, o ministro Gelson Azevedo e o governador Ciro Gomes aí. Para mim é um motivo de muita honra. Muito obrigado a todos. Só uma frase para encerrar, até em homenagem aos magistrados que me honraram com a presença, honraram a presença a todos os integrantes da mesa. Eu daria só uma frase. Não é minha frase, não vou dizer o autor, é um antigo diplomata europeu. Eu não tenho medo das más leis quando eu sei da existência de bons juízes. Só isso. Esta é a minha confiança. Cumprimentando o ministro Gelson de Azevedo, cumprimentando o doutor Ângelo Fabiano e o Ciro Gomes, agradecendo pelas contribuições dadas e também agradecendo a Matra e ao seu presidente Rodrigo Trindade, e também meu especial abraço ao meu colega Hugo Carlos Scheuermann, que está aqui presente, e a todos os colegas, advogados e demais participantes. Declaro encerrado o painel da manhã.